Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma aula de Linguagens Interartes comigo, professora Thalita Galvão. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Um pouco de curiosidade sobre essa região, os estados e capitais que a compõem, então relembrar, porque vocês já sabem, processo de formação, não sei se alguns pesquisaram, né, tiveram interesse, um pouco das danças e festas, são muitas, então é só, assim, algumas, pouquíssimos exemplos, um pouco da culinária, da música, das vestimentas, pontos turísticos e algumas lendas. Então, curiosidades. Para quem não sabe, o Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil, só perde para a região Norte, tá? Quando eu falo em questão territorial. Então, em extensão, ela é a segunda maior do Brasil. E o Centro-Oeste, ele faz divisa com o estado do Paraná, que fica na região Sul, o estado de São Paulo, que fica na região Sudeste, faz divisa também com o Norte, tá? Então, tem lá os estados, acho que a gente pega ali, divisa com Rondônia, né? Acho que Mato Grosso lá em cima, acho que divisa com Amazonas, né? Então são da região norte. E o Nordeste, então ali perto de Goiás, né? Tem alguns estados que já são da região Nordeste. E aí tem uma Transbrasiliana, que é o nome de uma rodovia, que cruza aí a região centro-oeste do Brasil. Bom, os estados. Mato Grosso, a capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, onde nós vivemos. Goiás, a capital é Goiânia. E tem o Distrito Federal, cuja capital é Brasília, que é a capital também do Brasil, nossa capital federativa. Povoamento, como se deu o povoamento? Então, os primeiros habitantes da região centro-oeste foram os indígenas. Depois chegaram os bandeirantes, que vinham lá da região sudeste, e eles descobriram o quê? Minas de ouro, e por causa disso eles foram fundando vilas para fazer exploração desse ouro e das pedras preciosas. Então, teve a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, que atualmente é a Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, e também a Vila Boa, que é o atual estado de Goiás, e outra vila importante também foi Meia Ponte, que hoje é o município de Pirenópolis, lá em Goiás. Eu acho, se eu não estou enganada, em Goiás. Bom, mas teve a decadência da mineração. Então, aqui por muito tempo teve a exploração dos minérios, essa exploração decaiu, tá, com relação ao resto do Brasil colônia. Outra coisa também que trouxe bastante povoamento aqui para a região foi a Guerra do Brasil-Paraguai. Então, ele trouxe um novo despertar aqui para a região centro-oeste, no século XIX, e daí, assim, foram surgindo vilas às margens dos rios, o que favoreceu também o comércio. Então, antes, só tinha ali o povoamento naquelas regiões de mineração. Então, mais lá para o lado de Cuiabá e Goiás. Daí, com a Guerra do Paraguai, também foram formando vilas às margens dos rios. E os rios eram importantes para o comércio, por quê? Porque pensa tanto de mato que não tinham estradas, então como que levavam um produto de um lugar para o outro? Era só através do rio, ok? Daí, no século XX, aqui vende-se muito couro, carne, erva mate. A erva mate foi muito importante para a formação do nosso estado, da nossa região. E um destaque importante aqui fica por conta da cidade de Corumbá, que na época ela era maior do que a nossa capital, Campo Grande. Então, até então, era um estado só, era tudo Mato Grosso, não tinha o Mato Grosso do Sul. Então, não tinha capital Campo Grande, né? A gente só tinha capital Cuiabá. E então a cidade de Campo Grande era pequena, era bem menor até a sua importância em relação à cidade de Corumbá. Por que essa importância? Por causa do porto de Corumbá, né? Então, lá em 1900 teve a construção do porto em Corumbá, que foi um elo de ligação. Elo de ligação é ótimo, né? É o pleonasmo. Foi um elo entre as regiões, né? Entre a região do Centro-Oeste com as demais do país. Porque, como eu disse,
não tinha como fazer o comércio levando os produtos de forma terrestre, então tinha que ser pelo rio. Então, esses produtos vinham do Porto de Santos, por exemplo, vinham do Rio de Janeiro, vinham de outros países, como a Argentina, e daí chegava aqui no estado, nessa região, pelo Porto de Corumbá. Em 1950, 1960, a gente recebeu muitos migrantes, principalmente gaúchos. Então, aqui no estado, por exemplo, tem, né, eu acho que Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Sonora, são várias cidades do nosso estado que cresceram a partir do incentivo dos gaúchos. E aqui, depois da mineração, depois da produção da erva mate, outra produção que predominou foi a produção de soja e milho. Bom, daí algumas mudanças. Por que que aqui o estado foi mudando? Até então ele não era tão povoado, né? Como que foi crescendo? Então teve essa importância do porto, né? Esse transporte hidroviário que ligava o MS, né, o Mato Grosso ao mundo. Daí, um dos pioneiros, os gaúchos que vieram, foram o Júlio Martins, que fundou aí o Chapadão do Sul, né? Então, os gaúchos começaram a colonizar a região centro-oeste. Teve também a separação do estado. Então, hoje em dia, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso já são estados bem grandes. Agora, imagina eles formando um único estado. Então, eles eram enormes. Então, para ter uma maior articulação com outros estados, principalmente São Paulo, lá na década de 70, teve a separação. Tá? Então, o MS separou-se do Mato Grosso. Teve a construção de Brasília, que a gente não pode esquecer, e a partir daí o Centro-Oeste tornou-se, né, ganhou o título de celeiro nacional, porque daqui saiu muitas produções, né, agropecuária, enfim. E nos anos 70, teve a adaptação da cultura da soja. Então, até então, era produção de erva mate, era a extração, né, de minério, né, exploração das minas de ouro, das pedras preciosas, e daí, na década de 70, o Centro-Oeste vai virando aí um lugar de produção de soja. E uma das primeiras unidades de beneficiamento da soja foi em Goiás. Alguns problemas. Bom, o Centro-Oeste foi onde as cidades cresceram mais rápido nos últimos anos. Então, quando a gente pensa assim, isso não é um problema, não, é um problema em questão assim, de infraestrutura, porque foi crescendo de forma sem planejamento, ao contrário de Brasília, que teve um planejamento para ser construída, né? Então, com esse crescimento aí rápido, né, acelerado e sem planejamento, isso influencia, acaba acarretando alguns problemas para os seus moradores. No Mato Grosso, a maior concentração dos serviços encontra-se em Cuiabá e Várzea Grande. Então, é um estado que cresceu rápido, só que são poucas cidades que oferecem conforto, que oferecem uma boa qualidade de vida, né, que oferece emprego, que oferece estudo. A taxa de mortalidade infantil e a defasagem de alunos sérios são índices que ainda tem que melhorar no Centro-Oeste. Então, aqui na nossa região, a mortalidade infantil ainda é grande e tem muita gente ainda que é muito analfabeto, muita gente atrasada na escola, né, ou que não estão na escola, ou que saíram, né, desistiram de estudar. O Pantanal e o Cerrado são as paisagens mais importantes do Centro-Oeste, e estudos alertam que dos 204 milhões de hectares de abertura vegetal, 57% já desapareceram. Então, o que isso causa? Erosão, degradação de rios, porque se desmata, quando chove, a terra desce tudo para os rios e isso ocorre o assoreamento. Então, o rio vai sumindo, além de causar poluição também. E extinção de milhares de espécies animais. Agora vamos lá falar das festas e danças, né? Então, as danças folclóricas do Centro-Oeste, elas são bem movimentadas e elas animam quase todas as festas religiosas e cívicas locais. Então, os participantes usam roupas de cores bem chamativas, alegres, e agora a gente vai conhecer alguma dessas manifestações. Lá em Goiás,
né, um estado que tem inúmeras festas e cultos religiosos, eles misturam muito nessas festas a fé e o folclore. Então, quase sempre essas festas são uma herança da colonização portuguesa e da fé católica. Então, vocês vão ver muita festa para santos, tá? Assim, Goiás possui festas tradicionais como as cavalhadas e a procissão do fogaréu. Então, aí eu coloquei o mapazinho do Brasil e em vermelho está o estado de Goiás. O que é a cavalhada? É uma festa que relembra o domínio do cristianismo na região, que hoje é formada por Portugal e Espanha. Então, ela é representada por uma falsa batalha entre os mouros e os cristãos. Então, em Goiás, a mais famosa festa da cavalhada ocorre lá em Pirenópolis. Então acertei, Pirenópolis é em Goiás mesmo. Também tem a catira, que é realizada por homens, mas atualmente já existem grupos com integrantes femininas. Então, como que eles dançam? Estando um de frente para o outro, eles sapateiam e batem as palmas no ritmo da viola. Então, observem na foto os violeiros ao fundo e o pessoal dançando. Aí, esse grupo já está mesclado, né? Tem homens e mulheres. Eu coloquei só duas danças, duas festas de cada estado, tá? Para não ficar muito extenso. No Mato Grosso, observa aí o mapa e em vermelho está o estado do Mato Grosso. A música e a dança também são expressões importantes da cultura mato-grossense, presentes em várias festas tradicionais. Então, tem a dança do Congo, que representa a resistência dos negros que continuaram na região, mesmo depois da transferência da capital, Cuiabá, em 1835. Acontece na cidade de Poconé e consiste na dramatização de uma luta simbólica travada entre dois reinados africanos. Se eu não me engano, eles têm que salvar uma princesa. É bem bacana a história, a forma como é feita a dramatização. Tem o cururu, que é uma dança realizada por homens, que eles dançam em homenagem aos santos e vão citando passagens bíblicas, tá? Além disso, eles comentam acontecimentos políticos e cumprimentam a população enquanto dança. Já no Mato Grosso do Sul, eu não encontrei festas que falem, isso é tipicamente do Mato Grosso do Sul. Apesar que tem, por exemplo, que daí não seria, acho que uma festa, ou pode ser, né, se for considerar que mistura a fé também, lá em Corumbá, que lá lava o santo, lá no Rio Paraguai, né, tem a lavagem das escadarias. Eu não me recordo qual é a época do ano, mas é uma das festas típicas que a gente pode dizer que são realmente do nosso estado. Então, o Mato Grosso do Sul é uma terra das fronteiras e das riquezas naturais. Então, o que a gente pode encontrar, talvez, se espelhe, se assemelha muito também a festas que tem nos países vizinhos, né, na Bolívia e no Paraguai. Mas eu coloquei algumas aqui que a gente pode encontrar em algumas cidades do interior do estado, assim como no Mato Grosso ou em Goiás, ou seja, em outros estados da região centro-oeste. Como o Engenho de Maromba, que é uma dança que parece um valseado e imita os passos dados no engenho de cana. Então, há fileiras de homens e mulheres que ficam rodando em sentido contrário, e os versos cantados durante as coreografias são mais tristes, então por isso elas costumam ser executadas no fim das festas. Tem o sarandi, que também é conhecido como cirandinha, né? Então é uma dança caracterizada por pares que vão dando voltas e trocando as duplas, tá? Então a dança acaba quando todos os versos são cantados por todos os homens da roda. Lá no Distrito Federal, gente, o Distrito Federal é tão pequenininho que observa aqui, né? Não dá para ver, mas tá vermelho aqui, tá bom? Esse é o Distrito Federal aí no meio aqui do nosso mapa. O Distrito Federal, como eu acho que eu já havia comentado na aula anterior, Brasília foi construída, historicamente falando, recentemente. Então, agora já tem pessoas nascidas em Brasília, né, que são originalmente de Brasília, mas quando ela foi construída, todas as pessoas eram de fora, então tinham muitos nordestinos, nortistas, outras pessoas de outros lugares do centro-oeste, do sul, do sudeste. Então, por conta dessa diversidade, ela recebe muitas influências e de vários ritmos. Então, eu não coloquei nomes de dança, mas lá também tem quadrilhas, lá também tem o Bumba Meu Boi, que a gente encontra mais lá na região nordeste, na região norte, em Brasília também tem.
além, claro, dos estilos musicais, do sertanejo, do rock. O Rafael, quando ele entrou, eu deixei propositalmente tocando Legião Urbana, porque Legião Urbana é do Distrito Federal. E agora para a culinária. Bom, em Goiás, e daí vai ter, por exemplo, aqui o churrasco, eu coloquei repetido em todos os estados, que eu acho que o churrasco, ele é típico da nossa região, mas ele não é, acho que, originalmente do Centro-Oeste, né? Eu acho que a gente herdou de outro lugar, mas tornou-se também um prato típico, né? Mas há pratos que são mais recorrentes em certos estados, como, por exemplo, o arroz com pequi. Aqui eu também como arroz com pequi, mas eu acho que lá em Goiás, essa presença do pequi na comida é maior do que aqui. A guariroba, que é um palmito amargo. O tutu com linguiça, a gente conhece o tutu de feijão, que não é típico nosso, mas lá em Goiás eles fazem o tutu, que é com feijão, e coloca linguiça. Tem a galinhada, que é aquele arroz com frango, né, com galinha. O empadão goiano. Coloquei o churrasco. Lá em Mato Grosso, tem a mojica com pintado, né, o peixe pintado. Tem o pacu assado, que é algo que aqui a gente também tem. Tem o churrasco também. Lá no Distrito Federal tem o pato no tucupi. Esse pato no tucupi, a gente também tem lá no Pará, que é região norte. Mas lá, eu acho que por ter muitos nortistas, talvez seja um prato típico. A feijoada, que eu acho que também no Brasil inteiro tem feijoada, mas lá também é mais recorrente. A galinhada ao molho pardo, o churrasco. E aqui no Mato Grosso do Sul eu coloquei o arroz carreteiro, a moqueca de peixe, o caldo de piranha, o pucheiro, que a Tamiris fez um podcast falando do pucheiro. Se eu não me engano, ela falou também do doce de abóbora e falou do carreteiro. Então, ó, são 3 pratos aí que a Tamiris falou, e quando a gente vai pesquisar, realmente a gente encontra na culinária sul-mato-grossense. Para beber o licor de pequi, olha que interessante. Aqui não é tão comum arroz com pequi, mas toma-se já o licor de pequi, que é algo que também talvez, provavelmente tenha lá em Goiás. E coloquei também o churrasco. E as músicas? Então, predominantemente tem a música sertaneja, sim, tem a moda de viola, tem o rasqueado, tem a guaranha, mas também tem o punk, tem o rock. Brasília foi um grande berço aí de roqueiros, tá? Do nosso país. E as vestimentas? Bom, em geral, as roupas que nós utilizamos são tão urbanas quanto de outras localidades do país, né? Mas tem aqueles trajes que, dependendo do lugar onde a gente vai, a gente vê mais frequentemente. Então, a gente não tem um traje típico específico, mas a gente encontra, né, devido à importância do sertanejo nessa região, algumas tendências são mais populares, como o uso do chapéu, das botas, das calças mais justas, das jaquetas e coletes de couro, dos cintos grandes com fivelas, da camisa xadrez, entre outros. Então, são trajes que a gente vê mais na região centro-oeste. Eu acho que assim, mais em Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, acho que nem tanto, do que nas demais regiões brasileiras. Acho que o pessoal não vai, acho que usar assim, tipo, fivela com cinto com fivela grande, e bota, e chapéu. Acho que talvez mais no interior de São Paulo. Pontos turísticos, coloquei pouquíssimos pontos turísticos. Brasília, gente, é um ponto turístico belíssimo, tive o privilégio de 2 vezes, é uma cidade linda, como eu disse, foi uma cidade planejada, então por isso também da sua beleza, então ela vista de cima realmente é algo, é um projeto arquitetônico, né? Bonito no Mato Grosso do Sul, quero conhecer, olha só, tá tão pertinho da gente, eu ainda não conheço. A Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, eu fui há muitos anos, eu era criancinha, devia ter uns 3, 4 anos de idade, então eu não lembro, né, pretendo voltar. Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás, também não conheço, mas eu vi fotos, muito bonito lugar. Mais um lugar no Mato Grosso do Sul, Praia da Figueira,
E o Rio Quente, né, em Goiás, que tem Caldas Novas também. Então, acho que são os pontos assim, mais famosos. Mas há milhares de lugares bonitos em todos os estados da região centro-oeste. E as lendas? Eu gostei dessa. Deixa eu voltar aqui. Dessa aqui, Mãe do Ouro, que diz que é uma entidade que cuida aí os lugares que tem ouro, que tem pedras preciosas, para que não caia em mãos erradas, nas mãos de pessoas maldosas. E daí um dia tinha uma pessoa que procurava a pedra, só que ele trabalhava para um outro senhor. E daí um dia ele não achou nada, e o senhor ficou bravo e bateu nele. E daí veio a mãe do ouro e para compensá-lo falou assim: ó, eu vou te mostrar um lugar que tem muitas pedras preciosas, só que você não pode contar para ninguém, tá? Tem muito ouro, mas você não pode contar para ninguém. E daí ele vai, ele acha um monte, e daí esse senhor fica intrigado e pergunta, né, onde você achou? E ele, como ele prometeu, né, para a mãe do ouro que ele não ia falar, ele não conta, e daí esse senhor vai puni-lo, e daí a mãe do ouro vem e acontece tipo um terremoto. Várias pessoas morrem, inclusive esse senhor que é mau. Então, um beijo grande, bom final de semana, ótima sexta-feira, ótimo fim de sexta-feira para vocês e até mais.